Vamos ao que interessa. Vamos à palavra de Deus. Livro de Romanos, capítulo 4, o versículo 18. O qual em esperança creu contra a esperança, que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. E não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu corpo já amortecido, pois já era de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara, e não duvidou da promessa do Senhor. Aqui nós estamos falando, a palavra de Deus aqui está falando de Abraão. Abraão fez uma aliança com Deus, Abraão obedeceu a Deus, deixou tudo que tinha que deixar, sua terra, tudo que o Senhor falou, ele fez. Mas teve um tempo que ele chegou diante de Deus, e Deus falando que a descendência dele seria grande, mas ele não estava vendo aquilo, ele não estava vivendo aquilo. Ele não estava ainda na promessa. Sabe, queridos, às vezes, o momento da espera, e ele é um momento pedagógico, porque nos ensina muito, é um momento que nós duvidamos e temos um conflito muito grande. E quando a dúvida entra no nosso coração, a gente perde o mais precioso, que é o viver pela fé. Ou você anda com a fé, ou você anda com a dúvida. E um dia, Abraão chegou para Deus e disse: Deus, o Senhor disse que eu vou ser pai de muitas nações, mas não é isso que está acontecendo. Isso, entre outras palavras, né? Não é isso que está acontecendo. Eu não tenho filhos. E é o meu mordomo, o meu servo, Eliezer, que vai ser minha descendência. E o Senhor disse que eu vou ser pai de nações, minha descendência vai ser grande. E Deus chegou a Abraão e disse assim: Abraão, sai da tua tenda aí. Sai da tua tenda. Dá uma olhada para cima. Você está vendo as estrelas? Você pode contar as estrelas. Assim será a tua descendência, Abraão. Sabe, queridos, Deus muitas vezes precisa nos tirar desse quarto fechado, limitado, onde nós só vemos a impossibilidade, o medo, onde nós só vemos as circunstâncias, a doença, a dor, a porta que se fechou, e não conseguimos ver a saída, e nem a promessa do Senhor, porque a promessa do Senhor se vê pela fé, se toma posse pela fé. Quando você se recusa a desistir, a ser soterrado, não deixe os teus sonhos serem soterrados. A Bíblia diz aqui que Abraão, ele creu contra a esperança. Mesmo com 100 anos de idade, quase 100 anos, e a sua esposa estéril, ele acreditou na promessa do Senhor, não duvidou da promessa do Senhor, embora ele não tivesse mais nenhuma condição de ter filhos. Porque ele se recusou a se dar por vencido. Ele se recusou a ter aquela situação como um ponto definitivo e final. Ele se recusou a duvidar da promessa do Senhor. Eu lembro da história daquele fazendeiro que tinha um cavalo muito especial na sua fazenda. Ele não era muito rico, mas de repente ele recebeu a notícia do seu capataz que o cavalo, aquele cavalo caro, famoso dele, importante, muito querido pela família, tinha caído num poço desativado, sem água.
E quando ele foi lá olhar, mais os funcionários da fazenda, ele percebeu que não tinha como ele tirar o cavalo de lá. Era muito fundo. Ele teria que gastar muito dinheiro contratando máquinas para cavar um enorme buraco largo até chegar aonde o cavalo. Era uma obra caríssima. Então ele disse, não tem jeito, só terre um animal, joga terra no animal. E foi triste para sua casa. Enquanto os funcionários começaram a jogar terra, cada um com a pá, jogando terra. E toda vez que a terra batia no dorso do cavalo, do animal, ele se mexia, ele se sacudia. E ao invés da terra ficar em cima do dorso dele, ela ia se depositando embaixo dele. A terra caía nele, ele se mexia, a terra ficava embaixo. E assim ele foi se recusando a ser soterrado. E se mexendo, se mexendo. Cada vez que recebia terra sobre o seu corpo, ele se mexia e colocava a terra debaixo dele. E quando os capatazes, os funcionários viram, o cavalo estava subindo aos poucos. E eles ficaram animados e se esforçaram mais. E jogavam terra mais do lado do cavalo do que em cima. E aquele cavalo foi se mexendo, até que chegou bem pertinho e foi puxado pelos funcionários. Porque ele se recusou. Ele se recusou a ser soterrado. Sabe, queridos, esse é um momento em que nós temos que parar, avaliar. Eu vou crer na promessa do Senhor. Mas já aconteceu isso. Mas eu já tive uma sentença negativa. Mas fulano disse. Mas a doença. Mas o problema. Seja qual for. Se recuse a ser soterrado. Recuse a ser soterrado os teus sonhos, os teus projetos, o teu casamento. Não deixe o inimigo enterrar aquilo que o Senhor fez na sua vida, está fazendo. Continue crendo. Abraão, ele creu contra a esperança. E não atentou, não enfraqueceu na fé. E nem atentou para o seu próprio corpo amortecido, porque já tinha quase 100 anos. Às vezes a gente tem que parar de olhar para as circunstâncias. Eu sei que muitas vezes é difícil para todos nós estarmos diante de uma situação e você pode dizer, mas pastor, eu que estou passando por essa situação, eu que estou vivendo um momento difícil, eu já tentei de um lado, já tentei de um jeito e eu parei, mas não para. Lembra desse cavalo? Ele se recusou, mas ele não ficou parado, ele se mexeu. E o que nós temos que mexer é a nossa fé. É agarrar a nossa fé e crer mesmo contra a esperança. Mesmo se as circunstâncias disserem o contrário. Mesmo se não tiver mais jeito nenhum para o homem. Mas não para Deus. Nós servimos um Deus do impossível. Um Deus que pode mudar qualquer situação. Ele disse para aquele homem, que disse, Senhor, se tu podes alguma coisa, me ajuda. Ele tinha um problema muito grave com um filho endemoniado. Mas o Senhor disse para ele, se você puder crer, tudo é possível que crer. Continue crendo. Se recusa a se dar por vencida, por vencido. Caso encerrado. Não, para Deus não é assim. Nós temos um Deus poderoso. Um Deus que pode mudar essa situação. Continue crendo. Você vai vencer essa tribulação. Você vai vencer essa doença. Você vai vencer esse processo. Mesmo que você, olhando para você mesmo, você se veja sem condições, sem força, sem coragem, sem dinheiro, sem recursos, não importa. Nós temos um Deus todo-poderoso. E agindo Deus, ninguém pode impedir. Ele é o mesmo de ontem, de hoje, de sempre.
Ore comigo agora. Pai querido, Deus maravilhoso. Deus de ontem, de hoje, de sempre. Deus que não muda. Deus todo-poderoso. Deus de compaixão. Deus que socorre. Que é o socorro bem presente no dia da angústia. Socorre essa vida, Senhor. Socorre esse homem, esta mulher. Quebra as cadeias, Senhor. Quebra o medo de não dar conta, o medo de morrer, o medo, ó Deus, de ser sentenciado, de ser preso, o medo da vida, medo de perder o casamento, medo de não dar conta de pagar as suas contas, o medo dos seus filhos, da sua família. Quebra todo o mal. Que o teu anjo venha abraçar cada vida agora, Senhor. Levantando, fortalecendo, curando, restaurando, mudando a sua sorte, abrindo essa porta que está fechada. Porque nós cremos que tu és o mesmo Deus de ontem, de hoje e de eternamente. Entra nessa história, Senhor. Escreve um novo capítulo. Quebra essa tristeza, essa frieza, essa apatia. Essa angústia, essa depressão, vai embora agora. Toda enfermidade, sai agora no nome de Jesus. Toca em cada vida, Senhor. Essas pessoas que estão no carro, essa mulher, essa pessoa que está no táxi, no carro de aplicativo, esse homem que parou o seu carro agora, essa pessoa que se encostou, ó Deus, na sua cama, essa pessoa que está na cozinha, ó Deus, essa pessoa desesperada, onde tiver um coração quebrantado, um coração aflito, um coração ferido, um coração com medo, angustiado, que o Senhor venha colocar o teu bálsamo que sara as feridas e arrancar todo o mal, derramar o teu óleo de alegria ao invés de pranto. Faz um milagre. Se tem alguém precisando de um milagre, Senhor, faz um milagre, que o milagre aconteça. Que seja realidade agora, em nome de Jesus.